Agora sim! Ê, conseguimos! Aê! Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Despertar, um canal voltado para o autoconhecimento e expansão da consciência. E hoje estamos ao vivo aqui para receber a nossa queridíssima astróloga Daniele Peixoto. A Dani, ela é astróloga, especializada em astrologia kármica, é consteladora familiar, professora de astrologia e mentora de astrologia. Eu faço parte aí da mentoria da Dani, a gente tem uma troca muito legal, muito profunda, e vocês vão perceber ao longo do bate-papo por que é tão profundo. Porque a Dani tem ali ascendente em escorpião com Plutão ali no ascendente, então não tem como não ser profundo, pessoal. Então, seja bem-vinda, Dani, aqui no canal, e pode fazer a tua apresentação aí, completando melhor quem é a Daniele Peixoto. Ai, que pergunta difícil. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. Muito obrigada, Eli, pelo convite. É uma satisfação, uma honra muito grande. Se eu olhar em algum lugar meio torto aqui, gente, eu não estou muito acostumada com o YouTube. Primeira vez que estou fazendo live aqui. Então, perdoem o Mercúrio retrógrado aí também, se der algum percalço na nossa transmissão. Mas quem é a Daniele Peixoto? Acho que você já elencou muito bem. Eu estou me ouvindo no fundo. Você está me ouvindo? Está dando algum eco para você? Não? Uai. Peraí, deixa eu só ver se eu tô... Não, tá tudo certo aqui. Eu não estou... Agora acho que saiu. Não, ainda tá. Enfim, não sei. Tô me ouvindo no fundo, mas tudo bem. Não sei de onde que tá vindo. Vamos lá. Eu acho que eu sou uma buscadora. Não sei se tem um... Eu acho que a gente colocar... É que a gente se apresenta, né? Claro que a gente tem que se apresentar. Então, a gente fala quem a gente é, o que a gente faz, etc. Mas a gente é mais do que isso, né? Que são os rótulos, os papéis sociais. Eu acho que eu sou alguém que está em constante busca, antes de mais nada, de si mesma. Né? Como você muito bem pontuou aí, eu costumo brincar que sou uma libriana com uma boa pitada escorpiana. Verdade. Então, Dani, para quem não conhece a astrologia kármica, vamos pontuar. A astrologia kármica, ela tem alguma diferença da astrologia tradicional, né? Quando a gente fala só astrologia. E quais seriam esses pontos, essas diferenças? Então, dentro da astrologia, a gente tem várias vertentes, né? Tem várias linhas e formas de abordar e de se enxergar as coisas. Na astrologia kármica, existe uma premissa básica que é a crença na reencarnação. E aí, quando eu falo crença, não é sobre religião, porque ela não está atrelada a nenhum tipo de religião. Mas você tem um entendimento de que a gente não começou agora, que a gente não tem só essa vida, que existem coisas que a gente carrega de outras encarnações, bagagens pregressas, que nos acompanham. E essas bagagens, elas podem ser positivas ou nem tanto. Né? Então, o karma, normalmente, quando a gente fala sobre karma, as pessoas automaticamente atrelam a algo necessariamente negativo. E isso não é uma verdade em essência. É uma tecla que eu bato muito, assim. É porque você vai falar de alguém que, de repente, na sua vida você sente que não agrega muito, algo assim, né? Quantas vezes a gente não se refere a essa pessoa como fulana é um karma na minha vida, né? Como sendo algo pejorativo. Mas o karma, ele é a lei da ação e reação. Então, a gente está plantando continuamente karma, inclusive nesse momento aqui. Então, é sobre isso, né? O karma, ele é uma consequência daquilo que a gente está entregando. É uma lei, a lei da causa e efeito, que inclusive é uma lei hermética. Então, quando a gente olha sobre uma perspectiva kármica, a gente não vê só coisas negativas. É óbvio que os pontos que são negativos, que estão dentro do mapa, que são retratados no mapa, porque, na verdade, o mapa ele é como é, porque ele espelha quem nós somos e aquilo que a gente traz e não o oposto. É claro que aquilo que a gente tem de desafiador é, muitas vezes, o que trava a nossa vida. É o que trava questões, é o que faz com que a gente tenha dificuldade em determinadas áreas. Por quê? Porque ele é um lado que a gente tem que desenvolver, é um ponto que a gente vem equalizar, que a gente vem, de alguma forma, resgatar. E o resgate, ele não é necessariamente
como não é uma punição, porque aí essa ideia é uma ideia que está atrelada à religião, né? Que a gente precisa voltar e pagar pelos nossos pecados, e, enfim, né? E chibata. Não é sobre isso. É sobre equalização, é sobre a gente enxergar o outro lado da moeda, é sobre a gente ter consciência e o ser humano, de forma geral, ele tende a registrar e armazenar muito mais as memórias que são densas e difíceis. Então, aquilo fica muitas vezes mais impregnado. Às vezes, uma pessoa, você tem um contato com um indivíduo que ele tem ali as qualidades dele, como qualquer ser humano, todo mundo tem luz e tem sombra. Só que quando a gente pega um ranço, né? Quando acontece alguma coisa ali que você não vai com a cara da pessoa, que aquilo te machucou, normalmente a gente tende a ficar com aquilo muito mais evidenciado do que o lado que foi bom. E isso é uma coisa do ser humano. Mas a astrologia kármica, ela não é sobre punição e o karma ele não é necessariamente apenas negativo. Então eu diria que é isso. A astrologia kármica, a ideia da astrologia kármica é você tomar consciência de alguns porquês da sua vida, né? Por que determinada relação é difícil, por que você tem determinada dificuldade e o que você pode fazer para conseguir trabalhar aqueles pontos. Né? Então, eu costumo brincar que quando a gente tem consciência, a escolha vale o dobro, porque aí você sabe, porque até então você não sabia, você estava no condicionamento, você estava executando um padrão, um automatismo, você estava numa engrenagem ali no sistema que você nem percebia. E aí, quando você para olhar aquilo, você enxerga, então tem isso aqui, eu tenho essa questão, é por isso que eu tenho tal ponto. Mas eu também tenho isso aqui de bom, olha que legal, eu também posso usar isso aqui para trabalhar esse outro ponto que é desafiador. E aí, a gente vai se desenvolvendo, que é o que eu acredito que é o grande motivo para a gente estar aqui, né? Eu sempre me perguntei isso, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é a graça disso aqui? Eu fico aqui, aí depois eu morro e é isso aqui. Não, gente. Muito pouco para mim. É verdade. Não é só dormir e pagar boleto, né? Não. E é uma coisa que eu sempre me perguntei. E essa questão que tu falou, né? Sempre que a gente pensa em karma, a gente remete a algo negativo. Mas saber os pontos também de fluidez do nosso mapa é muito importante. E isso também é karma, porque fomos nós que plantamos e está ali no nosso mapa porque a gente veio fazer a colheita, né? A gente escolheu ter esses pontos no mapa. Mas claro que a gente sempre vai falar que sente muito mais o Saturno do que um ponto de fluidez. Isso é do ser humano, de sempre olhar mais a parte mais pesada, mais densa, mais negativa, né? Sim. Mas, e como que esses padrões de vidas passadas podem se... Como que a gente pode ver isso no mapa? Como que pode se manifestar ali numa leitura do mapa? A Lua, né, que é inclusive o próximo tema que a gente vai retomar quando a gente voltar para o nosso curso. A Lua ela é um HD, né? Ela é um grande registro de memórias, de padrões. Então, eu sempre falo, você não sabe, uma pessoa que está leiga, né, que de repente está assistindo a gente aqui, nunca fez um mapa, enfim, ou já fez, mas fez sobre uma outra perspectiva, não tinha esse olhar, e aí agora ela quer olhar quer enxergar uma lente diferente, né? Que é aquilo que eu brinco, é a cadeira que você está sentado. Em qual cadeira você está sentado? Eu brinco não, é um aprendizado que eu trago de uma professora minha, né? Já até falei isso para vocês lá no curso. E ela sempre traz isso, em qual cadeira que você está sentado, né? Então, quando a gente fala de um viés kármico, a Lua, ela vai contar muito sobre a gente. Ela vai contar muito sobre os nossos condicionamentos. Aliás, eu não preciso nem ir propriamente para o viés kármico, né? Você pensa na Lua em termos psicológicos, o quanto que ela fala do nosso inconsciente, do nosso passado, da nossa infância, da nossa bagagem. Mas essa bagagem, ela não é apenas como se fosse pouco, porque não é a bagagem desta vida, né? É uma bagagem que você traz de outras vidas. E aí, quando a gente pensa num campo maior, ela também vai falar sistemicamente de algumas coisas que podem estar no nosso campo, de dores que a gente carrega e que não são nossas, que a gente não sabe nem de onde que vem aquilo. Aquilo vem que vieram antes da gente, né? Então, pensando em termos sistêmicos, a Lua também fala sobre isso. Então, olhem para a Lua, olhem para a casa astrológica que a Lua está, os aspectos que a Lua faz e o signo.
Ela vai falar muito. Casa 12, eu poderia falar outras coisas aqui, né? Casa 12 também é uma grande bagagem, porque é como se fossem as experiências mais marcantes, elas estão registradas dentro da Casa 12, não necessariamente da última encarnação, isso aí a gente não consegue afirmar, mas que trazem registros muito proeminentes e como se fosse uma coisa que foi uma tatuagem que ficou impregnada, sabe, no nosso perispírito, vamos assim dizer. Então, isso está dentro da Casa 12 também. A Casa 12 vai falar muito sobre esses condicionamentos e a Lua, com certeza. Sim. E fora a Lua, quais outros sinais kármicos que a gente pode ver no nosso mapa? Saturno. Eu conheço bem. Reconhece, né? Saturno, a área da vida que Saturno tá, né? A casa astrológica, as interações que ele faz com quem ele está falando dentro do mapa, principalmente se ele falar com planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, Urano, Plutão, né? Os geracionais. Os geracionais, sobretudo se eles estiverem fazendo geracionais de Saturno, porque o Saturno ele entra como planeta social, né? Mas ali de Saturno para frente, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, planetas que estiverem, esses planetas fazendo aspecto com planetas pessoais, sobretudo se for em desafio, né? Então, conjunção, que é quando eles estão próximos, seja no mesmo signo ou não, se for no mesmo signo, isso é mais forte, quadratura e oposição. E eles vão falar de alguns calcanhares de Aquiles ali que precisam ser equalizados, né? O Netuno, ele fala muito sobre encontros, dependendo da casa que tiver, encontros que a pessoa tinha que ter para fazer resgates, sabe? O Netuno, ele está muito atrelado a esse equalizador. Tudo é kármico, né? O nosso mapa todo ele pode ser olhado como uma questão kármica, mas tem pontos que são mais gritantes. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um Netuno de casa 7, às vezes a pessoa tem um Netuno conversando com algum planeta pessoal, aí aquilo ali ele vai marcar muito que ela vai ter ao longo da vida dela, por exemplo, uma Vênus Netuno, enfim, que ela vai ter ao longo da vida dela encontros com os quais ela precisa fazer algum tipo de resgate. Às vezes esse resgate ele não é apenas negativo, é o que a gente falou. Às vezes aquele encontro daquela pessoa é alguém que vem para um auxílio, é um anjinho da guarda, né? Às vezes é esse viés também, não é apenas o lado mais denso. Para saber isso daí só olhando o mapa mesmo, né? E quando esses planetas estão retrógrados, isso fala alguma coisa também de kármico para nós? Sim. Todo planeta retrógrado, ele fala sobre uma lição não aprendida. Então, ele está falando de algo que eu não fiz muito bem. Esse não fiz muito bem, ele pode ser uma negligência. Então, de repente, eu tinha um talento, eu tinha uma habilidade, eu tinha algo ali que eu podia utilizar, mas eu falei, que trabalho, eu não quero. E aí eu deixei de lado, isso vai ter uma conta para mim. Como também pode ser um mau uso. Então, às vezes eu tinha, sei lá, uma habilidade de comunicação muito grande e eu usei essa minha habilidade para ludibriar as pessoas, usei apenas para o meu próprio umbigo, e aí isso vai falar sobre um desafio com a expressão do planeta, né? Então, quando a gente olha o planeta retrógrado, se a gente vai falando de planetas pessoais, e aí Sol e Lua não entram, porque eles nunca ficam retrógrados, mas Mercúrio, Vênus e Marte, aquela expressão ela vai ser muito percebida pelo nativo do mapa. Ele vai sentir a dificuldade na expressão da natureza daquele planeta. Então, né, basicamente, aí o Mercúrio é comunicação, expressão, ensino, aprendizado. A Vênus vai falar sobre amor próprio. Antes de falar de relacionamento, é sobre como eu me percebo, sobre o meu senso de valor pessoal, de merecimento e capacidade. E, obviamente, vai trazer dificuldades nas relações também, até porque eu já vou com o pote vazio, então eu vou esperando muitas vezes
mendigando afeto, ou dando demais, porque tenho medo de perder, então aí eu já vou no desequilíbrio ali para a relação. E o Marte sobre o meu senso de capacidade de conquistar aquilo que eu desejo, né? De ir para a luta mesmo, de me achar capaz e etc. E então isso é bem percebido pela pessoa. Agora, quando a gente fala dos planetas lentos, né? Sobretudo ali, de novo, de Saturno para frente, o Saturno, eu costumo dizer que o Saturno a pessoa sempre vai sentir. Não tem erro. Se você falar do Saturno da pessoa, a pessoa pode ter certeza. Pode ter absoluta. Mesmo que ele esteja fazendo bom aspecto, a pessoa sente na área da vida que aquele Saturno está e com quem ele está conversando, se estiver ali com o pessoal. É batata, batata. É batata. E aí, se ele estiver retrógrado, o peso é um pouco maior. Né? Então, se Saturno já é cobrança, já é pedido de maturidade, responsabilidade, ele já está dizendo que você pisou na casca da banana, se ele estiver retrógrado, é o quadrado, né? O desafio que você tem com ele. É aquela coisa assim, ó, você não pode pisar fora da linha. Pisar fora da linha vai... Sabe aquela pessoa que, sei lá, ela declara o imposto de renda e ela esquece, não faz nem por mal, mas ela tem um Saturno de casa 9, sei lá, ou tem uma casa 9 abrindo em Capricórnio, ou enfim, alguma correlação ali que fale sobre questões legais, né? Ou na casa 2, enfim. E aí ela faz a declaração dela, esqueceu de colocar um negócio lá, mas ela vai cair na malha fina. E não foi nem por mal, assim, ela... tudo, qualquer coisinha. Ela tem uma predisposição maior, vamos dizer, né? Claro que eu tô brincando aqui, gente, mas é só para trazer para vocês essa aproximar, né? Tô brincando, mas é verdade, tá? É verdade, porque eu tenho Saturno retrógrado de casa 9. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Então, assim, e aí a mesma coisa para os outros, né? Todos eles vão falar de um mau uso ou negligência. Aí com a área da vida em que eles estão e as casas que eles regem, os temas das casas que eles regem. Né? O esforço vai ter que ser um pouquinho maior para desenvolver essas habilidades, né? Vai ter que ser um pouco maior e dependendo de como esse planeta tiver, se ele não estiver falando, se ele não estiver em casa angular, se ele não estiver falando com o planeta pessoal, aí ele vai estar ali, né? E ele for um geracional, por exemplo, ele vai estar ali, mas na influência do dia a dia da pessoa, talvez ela não perceba tanto, né? Então, o que eu quero dizer? Às vezes um Sol Saturno, um Plutão Saturno, um Plutão Sol, perdão, vai ser muito mais percebido pela pessoa, vai ser muito mais dolorido, às vezes, do que um Plutão retrógrado na casa 8, entendeu? Sem falar com o planeta pessoal. Não que ele não vá falar sobre um ponto a ser olhado, ele vai falar, né? Mas é algo que a pessoa ela não vai sentir tanto assim. É como se ele dialogasse com um outro campo que ela não tem tanto acesso ou tanta percepção. É diferente quando esse planeta ele tá ali chegando junto num aspecto difícil com o pessoal. É bem diferente. E mesmo que seja um aspecto bom, dependendo, mesmo que seja um aspecto bom, aquilo ali ali ela tem que ter atenção. Veio para ser olhado, né? Veio para ser olhado. Sim. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso mapa. A Dani faz mapa, pessoal. Então, já fica aí a dica. E o eixo nodal, Dani, os famosos nodos lunares, o que eles nos contam do nosso passado? O nó do sul, né? Ele é algo que também vai falar muito sobre questões da nossa vida passada, vidas, né? Não dá para a gente dizer qual vida, mas ele vai falar sobre memórias que a gente traz e um condicionamento, um padrão muito grande. A energia da casa onde o nó do sul está, o signo em que ele está, fala sobre algo que a gente já desenvolveu em outra encarnação. Ali a gente já fez muito. Sabe, de cor e salteado. E o nó do norte é a proposta do que a nossa alma veio desenvolver. É algo que a gente precisa aprender, é um ponto que a gente tem dificuldade, a área da vida em que ele está, a energia do signo, são questões que, e se tiver planeta próximo ao nó do norte,
É algo que a gente também precisa aprender a desenvolver a natureza do planeta, e por vezes ele também vai falar, dependendo do planeta que tiver ali, da correlação dentro do mapa, ele também vai falar de personificação que de algum modo a gente precisa tomar. Né? Então, por exemplo, um nó do norte conjunto Sol é alguém que precisa tomar esse pai. Essa pessoa ela precisa acessar esse pai. E ela precisa acessar ela mesma, porque o Sol também é sobre ela. Ela veio para desenvolver o próprio brilho, etc. Ao passo que se esse Sol está conjunto ao nó do Sul, por exemplo, esse indivíduo ele já trabalhou muito o próprio ego, já olhou muito para as próprias vontades, já fez muito daquilo ali. E agora ele vai até ter dificuldade, ele pode sentir, né, ali depois do segundo retorno dos nodos, por volta dos 36 anos, que é aquela faixa, assim, bem que a gente leva um pontapé do universo para ir para o mundo, né? Que é depois do primeiro retorno de Saturno, ali por volta dos 28, 30, que é quando acontece o primeiro retorno de Saturno, daí a gente tem vários trânsitos bem importantes. Então, o segundo, depois do retorno de Saturno, é o retorno dos nós lunares. Ele acontece a cada 18 anos, né? Então, com 18, com 36, com 54, por aí vai. Só que esse segundo, ele é significativo porque ele está numa marcação de maturidade. E é como se fosse uma coisa assim, agora eu vou começar a minha vida. Não tem aquela frase, né? Ai, é a partir dos 40 que a vida começa. Não é à toa, astrologicamente, porque ali, dessa faixa que a gente tem muita coisa acontecendo. Né? Depois disso, a gente vai ter lá quadratura de Plutão com Plutão, tem a oposição de Urano com Urano, ali nos 42, 44, que é muito um choque de realidade. Então, muitas coisas acontecem nesse momento. E aí, esse nó do norte, nesse exemplo que eu estava dando, né, que está lá no signo X, e ela tem um nó do sul conjunto Sol, essa pessoa ela pode sentir que ela está abandonando ela mesma, porque ela está deixando o Sol. Então, é um exemplo de uma transição de nodo que é bastante desafiadora. Tem algumas que são mais difíceis do que outras, né? Então, esse é um exemplo. Outro é um nó do sul de casa 2 para caminhar para casa 8. Também é bem difícil, bem árduo. Porque a casa 8 fala de perdas, né? Então, algumas perdas aí a pessoa vai ter que passar, tanto em termos literais, eventualmente, né, financeiros e tal, mas principalmente de coisas, convicções, certezas, valores que ela vai ter que deixar aí, né? E aí esses são um pouquinho mais delicados. Mas é isso, o eixo nodal, ele vai falar de onde a gente veio e para onde a gente tem que ir. É que sair da zona de conforto é difícil, né? Onde a gente já se sente quentinho. É a zona de conforto, que não necessariamente ela é confortável, mas ela é conhecida, né? Conhecida. Ela é conhecida. E como ela é um padrão, é um condicionamento, muitas vezes é difícil a pessoa ela conseguir romper com aquele condicionamento. É por isso que quando a gente tem o trânsito de Urano, a gente tem uma oportunidade de rompimento muito grande, porque é o melhor planeta para a gente romper com condicionamento. Essa é a natureza dele, é isso que ele pede mesmo. Ele pede mesmo para a gente fazer diferente, ele pede mesmo para a gente quebrar padrão, para a gente, se for o caso, chocar as pessoas que nos conheciam, inclusive, né? Então, e a nós mesmos, muitas vezes, porque um trânsito de Urano, dependendo de onde ele estiver passando, a pessoa ela fica irreconhecível para ela vira 360. Sim. Mas a gente precisa, né, desses trânsitos passando para nos acomodar um pouco, porque a tendência é a gente se acomodar, né? Tendência humana mesmo. E Dani, tu acha que o mapa natal, olhando por essa perspectiva kármica, ele mostra o destino da pessoa ou ele mostra uma perspectiva, um convite, mas que a pessoa pode ir construindo ali o seu caminho? Isso foi tema da nossa primeira aula, né? A questão do livre-arbítrio e daquilo que, se a gente tem livre-arbítrio ou não, né? Até onde vai nosso livre-arbítrio dentro da premissa de que a gente tem
que a gente está dentro de uma roda de samsara, vamos assim dizer, né? E que até onde que vai o nosso livre-arbítrio? Eu acredito em livre-arbítrio, mas até certa página. Eu acho que algumas coisas a gente tem que passar, porque é como se fosse um contrato, né, que a gente assinou lá em letras miúdas, esqueceu, chega depois fica chorando, pedindo para o universo para saber, por que eu estou passando por isso, Senhor, o que eu fiz, né? Você não lembra, nem você nem eu. Mas a gente escolheu, né? Então, eu acho que assim, eu acho que o nosso livre-arbítrio, ele existe no seguinte sentido: a partir do momento que eu entendi o que aquilo quer me dizer, e aí eu paro de repetir naquela lição. Acho que esse é o nosso livre-arbítrio. É parar de repetir. É tomar consciência e entender que cabe a nós sairmos daquela situação. Que ninguém vai vir salvar a gente. Fazer escolhas mais conscientes, né? Mais conscientes, porque o caminho ele é sempre individual. Por mais que a gente tenha pessoas que nos ajudem e a gente tenha tanto da nossa família que nos queiram bem, e amigos e egrégoras que a gente forma, pessoas com quem a gente sente afinidade, que estão dentro de um mesmo propósito, é claro que isso nos fortalece, nos impulsiona. Mas o caminho, ele é individual. Você não pode fazer por mim, nem eu por você. Então, eu acho que é sobre isso. Eu acho que eu não acredito naquela coisa fatalista, sabe? Assim, não, que a gente vê por aí, para mim, não faz o menor sentido. Sei lá, se você tem um Saturno de casa 7, você nunca vai casar. Se você tem um Vênus retrógrado, você nunca vai ter alguém, você não vai ter relacionamento. Eu acho que isso não existe. Não, eu não enxergo assim. Eu acho que se fosse para ser assim, não teria por que a gente tá aqui. Uhum. Entende? Então, assim, é claro que você tem um Vênus retrógrado, você vai ter mais dificuldade. Você vai ter. Você tem um Saturno na casa 7, o outro é o Saturno na sua vida. Uhum. Entende? A cobrança, etc., muitas vezes vai vir do outro, mas porque você precisa aprender com aquela energia. Porque você não tem, no caso de um Saturno na 7 isolado, tô falando dele sozinho ali, você não tem aquilo. E aí alguém vem ali, e porque o Saturno, né, ele sempre vem como... É aquilo, onde ele tá, ali você deve. Eu, você, todo mundo tem um Saturninho aí, ali a gente deve. Então, eu vejo assim, eu acho que existe o livre-arbítrio, mas eu acho que ele existe até a página 2. Ou seja, eu não posso ser qualquer coisa, entendeu? Eu não posso ser o que eu quiser. Não acho. Eu acho que eu posso ser o que eu quiser dentro daquilo que é... Dentro de quem eu sou. Dentro do meu processo de evolução enquanto indivíduo. Dentro daquilo que o meu mapa me retrata. Então, assim, a gente tem possibilidades? Tem. Mas não acho que qualquer coisa, ou eu... Não, eu acho que tem ali questões que a vida nos leva. Por exemplo, eu estar aqui não foi algo que eu pensei, não, eu vou estar lá em 2025 fazendo uma live com a Eli sobre astrologia, não, entendeu? Mas aí vem Urano em Gêmeos? Pois é. Então, trazendo mudanças. Sim, na verdade, para mim foi o meu retorno de Saturno, né? Eu ainda nem passei. Não passei ainda vai acontecer. Só Jesus sabe o que ele vai trazer. Mas no meu caso foi o retorno de Saturno. É um momento, e é bem comum, né? Normalmente no retorno de Saturno ali a gente tem umas quedas assim, tipo, nossa, o que eu tô fazendo? O que eu quero da minha vida? A crise dos 30, né? Tem a crise dos 30, depois tem as crises dos 40, por que será? Né? Então, eu acho que é isso. Mas veja, olha só que interessante, até dando o meu exemplo, né? Eu tenho um Saturno de casa 2. E durante muito tempo trabalhei em banco. Olha que coisa mais literal. Eu tinha que aprender com a energia saturnina questões ligadas à parte financeira, literalmente mesmo, assim. E claro que outras coisas, não só isso, mas às vezes é muito literal, né? Então, trabalhei muitos anos, até que eu falasse, nossa, não quero mais isso, o que eu quero da minha vida, não sei o que eu quero, ali no retorno de Saturno. Então, será que a gente tem livre-arbítrio? Temos, mas total, não sei. Total, eu acho que o livre-arbítrio é isso. Por exemplo, eu poderia ter continuado lá.
Era um livre-arbítrio. Infeliz, tal, né? Porque já tinha dado o que tinha que dar. Sou grata, aprendi muito, cresci muito. Mas são fases, são ciclos. Né? Não é porque foi assim lá, tem que ser a vida inteira. E aí era uma escolha. E eu acho que isso é um livre-arbítrio. Eu poderia ter continuado. Só que aí, provavelmente, eu traria para minha próxima vida muitas coisas que eu estou desenvolvendo e que quem eu sou hoje, que são coisas que eu só conquistei, só desenvolvi, porque eu tive essa crise lá atrás. Então, até a crise ela foi importante, sem dúvida, ela foi fundamental, porque foi o que me empurrou para sair dali, para eu desenvolver e criar as habilidades e entender a mim e poder ajudar outras pessoas a partir daquilo que eu sofri, a partir da minha dificuldade, né? Então, se eu não tivesse passado por isso, e se eu não tivesse feito o livre-arbítrio de sair pelo incômodo, eu não estaria aqui, talvez eu tivesse que voltar com essas pendências, porque eu tinha que aprender tudo isso, eu tinha que desenvolver essa consciência, e eu não teria desenvolvido se eu não tivesse tido o livre-arbítrio de sair, e se eu não tivesse tido o incômodo, porque se não tivesse aquilo ali, talvez eu ainda estivesse lá, porque o ser humano é acomodado, porque a gente fica, né, e precisa sentir água bater na bunda muitas vezes para fazer alguma coisa. Verdade. Não, e é impressionante, né? Conforme a gente vai conhecendo o mapa da gente, a gente vai percebendo como tudo está ali e tudo é para o nosso melhor, né? Para a nossa evolução, até os pontos difíceis e desafiadores. É para estimular a nossa evolução, para nos desacomodar mesmo. E eu pensando aqui, te ouvindo falar, é como se fosse aquele novelo de lã que está todo enviado e que a gente tem que ir lá e refazer, sabe? Tirar todos os nós. E é impressionante que quanto mais a gente olha para o nosso mapa, mais profundo a gente vai, e parece que não acaba nunca. Sempre tem um ponto que a gente não enxergou, que a gente pode olhar com uma lupa mais de perto. E essa questão, né, do livre-arbítrio, a gente falou bastante sobre isso lá na mentoria. Eu também entendo que escolher esse mapa, essa hora, esse local, né? Tudo isso, esse mapa que a gente veio, isso foi o nosso livre-arbítrio. A gente escolheu vir com essa configuração. Eu acho que ali foi onde a gente exerceu a maior parte do nosso livre-arbítrio. Depois aqui, a gente exerce um pouco, né? Porque a gente ainda tem poder de escolha, mas tem momentos da vida que, por mais que tu tenha escolhido um outro caminho, tem momentos da vida, um retorno de Saturno, né, o Urano ali, faz com que a gente volte para o caminho que a gente deveria estar, a gente querendo ou não, né? A vida vai nos colocando nos trilhos. Então, por isso, eu também concordo contigo que esse livre-arbítrio é um livre-arbítrio relativo. E é impressionante, quem não conhece astrologia, quem não conhece seu mapa, vale muito a pena, porque realmente a gente começa a olhar e não para nunca de descobrir coisas sobre a gente mesmo, e como que a gente pode ser melhor. Outros olhares, né? Que nem, por exemplo, eu mesma, quando eu olho o meu mapa, até hoje eu sempre vejo coisa diferente, e quando eu olho o mapa de pessoas que de repente já fizeram um mapa comigo, eu também vejo coisa diferente, porque eu não sou mais a mesma. Eu estou aprendendo, eu estou sempre aprendendo, todo mundo está sempre aprendendo, e o nosso nível de consciência é aquilo que vai sendo permitido que a gente enxergue e vai mudando também. Né? Então, eu acho que é como você falou, é infinito, não termina nunca. Lá no nosso curso, na nossa egrégora, a gente não está sempre vendo coisas diferentes e crescendo com o que um traz e com o que o outro traz, porque é isso. São olhares, às vezes a gente não tinha tido aquela percepção. A gente nem alcançava aquilo, a nossa consciência nem alcançava aquilo. Não, e essa coisa de olhar para o mapa em grupo, como a gente tem feito, é muito rico, porque a gente fica, às vezes, de boca aberta, assim, meu Deus, mas isso está no meu mapa, e aí a gente vai tocando e vai vendo também como tudo está ali, se a gente tiver um olhar mais atento, mais afinado, assim, né? E eu percebo quanto a gente mesmo fica sempre impactada com coisas que a gente vai vendo, porque parece que em grupo, com outras pessoas também,
a gente vai tendo um olhar mais amplo, né? Está sendo muito rico a nossa mentoria. E, Dani, como que tu acha que o nosso mapa pode ajudar com processos terapêuticos mesmo, de uma questão mais para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal e até para uma relação melhor com os nossos familiares? Eu acho que, assim, quando a gente entra, por exemplo, num processo de terapia tradicional, né? Você vai fazer terapia psicóloga, psicanalista, enfim. Existe um tempo para você acessar certas questões que às vezes levam anos para você conseguir trazer aquilo, né? Porque a função do psicólogo, do psicanalista, o que quer que seja, de alguma forma, é te conduzir, mas ele não vai tirar de dentro de você, é você quem tem que trazer. E a gente tem muitos bloqueios, né? A nossa mente, o nosso cérebro, ele foi moldado para que a gente muitas vezes até esqueça questões difíceis que a gente passou, porque a dor, o trauma, ele é tão forte, aquilo é tão dolorido para o indivíduo, que muitas vezes isso é uma medida de sobrevivência mesmo, esse esquecimento, né? Como se precisasse tampar o sol com a peneira ali para a gente conseguir dar conta. Então, quando a gente olha um mapa, e você faz uma leitura com alguém que você sinta afinidade, quero até falar isso aqui, porque hoje fiz uns stories lá, porque atendi uma pessoa que hoje de manhã me falou sobre uma leitura que ela teve que deixou ela aterrorizada, enfim. Então, assim, quando você faz a leitura com alguém que você tem afinidade, eu acho que esse é o primeiro ponto. Energia não mente. Então, se você sente afinidade com aquela pessoa, vai naquela pessoa, não precisa vir comigo, vai em quem você sente afinidade. Quero que venha comigo quem tem afinidade comigo, entendeu? Então, é sobre isso. Porque você já vai aberto para receber aquilo, você já vai olhar com outro olhar, porque tem uma conexão, porque nada é por acaso. E quando você se permite acessar o que está ali no mapa, quando você vai sem a armadura, porque muitas vezes também a gente tem uma tendência a rejeitar aquilo que a gente não quer olhar, né? Então eu finjo que aquilo não aconteceu, eu rejeito aquilo que está sendo trazido, porque uma parte minha não quer reconhecer que aquilo existe dentro de mim, não quer reconhecer que eu tenho aquela sombra, não quer reconhecer que eu tenho aquela questão. Né? Você está estudando psicologia, é psicanalista, sabe muito mais disso do que eu. E quando a gente olha para aquilo, para o nosso mapa, e a gente consegue acessar esses pontos, aí a gente tem clareza de onde que vem. E aí eu posso trabalhar em cima daquilo. Inclusive dentro da terapia. Eu posso levar aquilo para o meu psicólogo, para a minha psicanalista, enfim. Eu posso levar aquilo para uma terapia holística, posso fazer uma sessão de Theta Healing, posso fazer uma sessão de radiestesia, enfim, existem inúmeras técnicas hoje em dia. E eu posso trabalhar aquilo dentro de uma outra vertente, mas já sabendo o ponto, já sabendo quais são as questões. Então, aquilo que eu levaria anos para conseguir acessar, um mapa me mostra. Eu vou te dizer que por isso... Muito... Oi? Deu uma falhadinha, agora vou... deu uma falhadinha. Pode falar. Eu estava dizendo que por isso que eu gosto tanto da psicologia analítica do Jung, né? Porque o Jung, ele fazia mapa. E naquele tempo era à mão, né? Calculava o mapa. Porque eu tenho plena consciência de que um psicólogo que entende de astrologia e que pode olhar o mapa do seu cliente, seu paciente, né? Ele vai conseguir entender profundamente ali o cliente. Não quero dizer que porque o Conselho Federal ele não aceita que se use esse tipo de ferramenta, né? Eu não quero dizer que vai atender a pessoa com o mapa, né? Fazer o mapa para a pessoa, mas para entender com quem que se está lidando e para ajudar a puxar as sombras, né? Para ajudar a lidar com os processos mais difíceis. Acho a astrologia, sim, sensacional como ferramenta de auxílio para o psicólogo. Mas eu sei que existem ainda muitas restrições, por isso que eu adoro a linha junguiana, porque é mais aberta e se possibilita a usar ferramentas
diversas, né, mais simbólicas, não tão engessadas. Sim. E eu acho que a principal contribuição é essa. Ele traz, está tudo ali, está escrito no mapa. Quando você se permite ter uma leitura profunda de alguém com quem você sinta afinidade, de alguém com quem o santo bateu, pode ter certeza, se essa pessoa for um bom profissional, e provavelmente vai ser, porque senão você não teria afinidade, né? E aí, assim, não façam porque, ai, fulano tem não sei quantos seguidores, ai, porque é famoso, porque isso, que aquilo, porque tem gente que faz isso, e às vezes quebra a cara, tá? Porque não é necessariamente porque a pessoa é famosa, tem não sei quantos seguidores, isso e aquilo, que ela é, de fato, exime naquilo que ela tá fazendo, né? E assim, e às vezes ela até às vezes ela tem uma boa profissional, sim, e ela tem aquele mérito ali, mas você não teve afinidade com ela. Uhum. E aí você tá indo fazer porque ela é a astróloga do famoso, ela é isso e aquilo, entendeu? Uhum. E aí você vai lá e quebra a cara. Então eu acho que por isso que eu falei, comecei falando da afinidade. Afinidade e energia. Eu acho que é o principal para você poder selecionar ali com quem você deve fazer, né? A sua leitura. Até porque você vai estar mais aberto, tudo isso que a gente falou. E o mapa, ele tá tudo ali. Essa pessoa trazendo essa leitura para você, uma leitura profunda, uma leitura assertiva, uma leitura de alma, né? Que ela tenha sensibilidade. Eu sempre digo que é importante a gente ter conhecimento técnico, óbvio que a astrologia é um saber milenar, tem inúmeras técnicas, tem inúmeras coisas, inúmeras vertentes, e é muito importante você saber estudar aquilo que você está falando, é óbvio. Mas a técnica sem a intuição e a sensibilidade, eu acho que se perde muita coisa. Se a gente fica só na parte da técnica, né? O mapa, ele fala. Então, quem se propõe a fazer a análise astrológica, ao meu ver, é a minha forma de enxergar, é assim que eu trabalho, é isso que eu prego. Obviamente, eu não vou pregar o que eu não faço. Porque não sinto afinidade, né, com essa leitura mais técnica. Eu acho que tem que ter essa liga, tem que trabalhar a sensibilidade, a intuição, porque isso vai te ajudar muito a permear, a adentrar aquele símbolo, a conseguir trazer identificação, aproximar a pessoa de você, entendeu? Isso faz muita diferença, né? E para a gente que recebe a leitura, porque eu também recebo, né? Eu também faço, já fiz várias leituras com outras pessoas, para a gente isso é um ganho muito grande. A gente está sempre acessando uma camada e a gente pode trabalhar a partir daquilo, né? E aí isso vai repercutir em tudo, porque se eu entendo quais são as minhas sombras, quais são as minhas limitações, se eu sei de onde vem aquilo, se eu sei de onde vem a minha dificuldade, eu consigo trabalhar em cima daquilo e desenvolver aquele tema. Eu consigo fazer algo a partir disso. Se eu não sei, ou se eu vou para terapia, que é ótimo, né? É ótimo terapia, eu faço, inclusive. Mas se eu vou para terapia levando essas questões, eu já adianto o trabalho do psicólogo e o meu. E aí eu acho que a gente tem um ganho de tempo muito grande. E assim, eu já recebi feedbacks de pessoas me dizendo que fazem terapia há anos, que já fizeram terapia há anos, e que faltava acessar coisas que o mapa trouxe, a minha leitura trouxe. Né? E não é porque eu li, não é porque é a Dani, não, é claro, eu li do meu jeito, eu tenho a minha forma de ler, cada um tem a sua, mas o que eu quero dizer eu estou valorizando aqui a egrégora da astrologia, eu estou valorizando aqui a mandala, eu estou valorizando aqui o simbolismo que ela retrata. Então, sim, ela adianta o processo, eu já recebi feedbacks assim. Eu concordo plenamente contigo, porque eu sinto isso também, que a astrologia me trouxe detalhes que eu acho que na terapia seria muitos anos para chegar nesse ponto. E outra coisa, assim, é muito legal quando a gente faz o mapa de alguém e entrega, e depois a pessoa vem e te diz, tu me enxergou transparente, viu a minha alma, me trouxe coisas que eu não estava querendo nem olhar e que agora eu vou ter que pensar, que eu vou ter que digerir. Eu acho isso, assim, espetacular. Ouvir isso, né, de pessoas que a gente, às vezes, conhece muito pouco, é sensacional. Eu sou apaixonada assim, por astrologia e cada vez que eu estudo mais eu me apaixono. E eu gosto muito da linha mais psicológica mesmo, da Liz Green, do Rudyard, né, do Sasport. E
eu fico encantada, assim, com quão profundo a gente consegue ir com a astrologia. Sim. Mas, Dani, para a gente já ir, assim, nos encaminhando para uma finalização, eu queria que tu deixasse aí uma mensagem para o pessoal que está tudo meio enlouquecido com esse monte de planetas trocando de signo, os dragões trocando de signo tudo no mesmo ano, e as pessoas estão aí empolvorosas, e eu só recebo assim, meu Deus, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, tá uma loucurada. Então, se tu pudesse deixar aí uma mensagem, né, sobre esse período que a gente está falando, passando de 2025 e que vai se intensificar bastante em 2026, o pessoal já ficar ligado. Bom, os lentos, eles falam muito sobre mudanças coletivas, né? É claro que ele vai trazer impacto na nossa vida também, mas a gente está falando de uma mudança de algo maior do que nós. Então, a gente está falando de um processo de transição planetária, inclusive, né, que a gente está vivenciando, de refinamento de energia, de mudança de energia. Eu acho que cada vez mais aqueles que estiverem alinhados com quem eles são, com o que eles vieram ser, e com aquilo que precisa ser trabalhado e desenvolvido, mais leve será, né? Porque o trânsito, eu costumo dizer isso, o trânsito ele vai acontecer. Então, a galera lá que tem planetas em Áries, Libra, Câncer, Capricórnio, né? Inclusive eu aqui que tenho Sol em Libra, Marte em Libra, vão ser desafiados por Saturno e por Netuno. A galera que tem planetas lá em Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes por Urano, né? Então, Saturno, Netuno, Urano e Plutão, ele já... Aquário e Leão com o Plutãozinho. Aquário e Leão com o Plutãozinho, né? Aquário, Leão, Touro e Escorpião, né? Porque são os fixos, né? Com o Plutãozinho. Então, assim, essas pessoas, e todos nós, porque todos nós temos todos os signos, então em alguma área da vida ele está passando, mesmo que você não tenha planeta ali, sei lá, se for uma casa angular, é forte para você pra caramba, né? Muito. Todos nós temos. Então, naquela área da vida, a gente vai ter uma mudança de energia, dependendo da natureza do planeta, vai ter uma cobrança, vai ter uma dissolução, vai ter uma confusão misturada ali, Saturno e Netuno, vai ter uma ansiedade, uma irreverência, vai querer romper alguma coisa, Urano, né? Vai transformar, vai ter crises, vai ter dores, etc. Plutão, cada um com a sua tarefa, né? Todos eles têm as suas tarefas. E eu costumo dizer que não dá para a gente fugir dos trânsitos, porque não dá mesmo. Eles vão acontecer, né? Inclusive para quem não acredita em astrologia, como se a astrologia fosse uma crença para você acreditar, porque ela não é. Ela simplesmente existe, quer você queira, quer não. Isso é uma lei hermética que está em cima como que está embaixo, então... E aí, assim, o trânsito está acontecendo. Não lute contra eles. Tome consciência sobre eles. Entenda o que aquele trânsito quer dizer. Entenda o que ele vai te pedir. Entenda os desafios. Entenda as potencialidades também. Porque, como eu falei, os desafios vêm para trazer para a gente consciência e para nos realinhar. Né? Tem uma frase da Donna Cunningham que ela fala mais ou menos assim, que os trânsitos eles não são castigo, não são punição, eles são realinhamentos. E eu concordo muito. Eu acho que tudo sempre é para o bem maior. A questão a gente tem um ego que quer manter controle sobre tudo e todos e que quer comandar, quando na verdade ele é um instrumento para que a alma possa se manifestar e realizar o que foi acordado. Então, nesse contexto, o ego ele não é o condutor, ele não pode ser o condutor. Ele é a ponte, ele é um intermédio, porque ele também é necessário. A gente está encarnado, a gente precisa do ego, óbvio. Mas ele não é o fundamental, é o nosso eu superior que é o fundamental, a nossa mente superior, a nossa alma. Então, quando a gente abaixa a crista, sabe, e entende que há algo maior do que nós, que vive em nós, que nos habita, aí a coisa fica mais fácil. Agora, se eu quero ficar ali, se eu quero, né, aí eu vou ter uns desafios um pouco maiores.
Porque, como eu disse, o trânsito vai acontecer, ele pode ser mais leve ou não, depende do nosso nível de consciência. Se eu estou resistindo muito, ele vai passar por cima. Então, quando a gente fala desses lentos, ele vai passar por cima. E é o momento de não resistir às mudanças, né? É de ter flexibilidade e surfar a onda, porque não sei outra escolha. Surfar a onda, entendeu? Aproveitar as oportunidades, aproveitar esse Urano aí, que vai pegar muita gente de calça curta, faz parte, porém, é o que eu falei, ele traz as mudanças, é como se fosse assim, dependendo da casa que ele está passando, né? Um Urano no ascendente, por exemplo. Nossa, muitas coisas que a pessoa ela não se permite a fazer, ela vai virar do avesso. Ela vai virar do avesso. Aquela pessoa que era muito certinha, muito condicionada, ela vai, entre aspas, virar, né, a porra louca, entendeu? Mas por quê? Porque ela ficou durante muito tempo dentro daquele condicionamento, dentro daquela caixinha. E o Urano, a proposta dele é fazer o diferente do que está dado. É fazer o diferente do que está dado. E aí é quando a pessoa se permite ser quem ela é. Não é fácil, não é leve. Um trânsito de Urano, uma casa angular, num ascendente, um Plutão, um Saturno, qualquer um desses aqui que a gente está falando, não é leve. Não dá para adorar pílula, né? Mas eles nos realinham. Então, eu acho que é sobre entender, né? Você está aqui fazendo o quê? Você acha que a vida é o quê? Você está aqui a passeio? Não está a passeio. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então, eu acho que quanto antes a gente entende isso e faz algo de bom a partir disso, mais leve fica e melhor a gente consegue gerenciar a nossa vida, ser mais feliz, né? Porque ninguém está aqui para sofrer, não é sobre sofrimento e punição, que a gente falou lá no começo. É sobre realinhamento. É para nos colocar em direção à nossa melhor versão, né? A melhor versão que a gente pode ser. Sim. E quando a gente entende isso, estudando astrologia, que a gente vai entendendo isso, a gente para de demonizar os planetas, coitados, né? Ai, o Plutão. Eu me lembro que a primeira vez que eu descobri que Plutão ia entrar em Aquário, ia pegar todos os meus pessoais, eu entrei em pânico. Mas depois eu entendi as oportunidades também que Plutão vai me trazer, se eu souber aproveitar. Claro que não vai ser melzinho na chupeta, mas são oportunidades, né? E é isso, a gente tem que ter mais tranquilidade, que nem de coitado do Mercúrio retrógrado. Agora, sexta-feira, Mercúrio retrógrado, a culpa é toda do Mercúrio, né? Hoje a nossa live deu treta para entrar. A gente tive que fazer um novo link. Então, já é o Mercúrio retrógrado. Não, é que eu já tinha deixado a live pronta há alguns dias e provavelmente, né? Por isso deu problema. Se eu tivesse feito o link hoje, quem sabe não teria dado. Mas aquela pessoa que tem lá o Saturno, né? E quer fazer tudo certinho, já fez o link há uma semana atrás, e aí o link não funcionou. Mas deu tudo certo no final, e é isso que importa, né? E eu sempre digo, coitado do Mercúrio, porque chegou o Mercúrio retrógrado, a culpa é toda do Mercúrio. A culpa é toda dele, de tudo. É claro que, assim, algumas coisas vai mesmo trazer, mas, assim, também como a gente usa, porque todo planeta retrógrado, quando ele fica retrógrado em trânsito, ele está pedindo para a gente reavaliar, né? Sim. É momento de revisão. Tu pensa, o Plutão está retrógrado ali em Aquário, e ele está em conjunção exata com o meu Mercúrio. Já há algum tempo, desde fevereiro, eles estão em conjunção exata e agora está na retrogradação. E eu estou sentindo bastante isso, a vontade de rever muitas coisas, assim, e de querer um pouco de silêncio, um pouco de espera, de pausa, né? E eu estou respeitando, porque quando a gente entende, né, esses processos, o que esse planeta em conjunção ali com o meu, em trânsito em conjunção, está me pedindo, né? E se eu souber respeitar esse momento, as coisas tendem a se encaminhar de uma forma mais leve, mais fluida, né? Sim. Então, esse é o convite que a gente deixa para quem não conhece astrologia, de buscar conhecer o seu mapa, vai ficar... Eu tenho certeza que quem é contra a astrologia é porque ainda não conhece a astrologia. Sim. Porque quem conhece se apaixona, não tem como não tem. E aí eu quero deixar o convite para vocês conhecerem aí os canais da Dani,
primeiramente, quero pedir, convidar, né, ao pessoal que me segue, que é inscrito aqui no canal Despertar, para se inscrever no canal da Dani, conhecer. A Dani posta vídeos, e vou dizer para vocês, é cada vídeo tão maravilhoso que eu sempre compartilho lá no meu Instagram, porque eu adoro as reflexões que a Dani deixa, sempre coloca a gente a pensar muito e proporciona muito autoconhecimento. Já quero te agradecer aqui, Dani, pela trajetória que a gente tem feito juntas, né? Por ter te encontrado primeiramente e por tu estar ajudando nesse meu processo de autoconhecimento, que tem horas que dói, tem horas que tem vontade de ficar quietinha no cantinho, mas que é muito necessário, que está me trazendo muito crescimento. Então, sou muito grata, ainda mais nesse momento de Plutão em cima do meu Mercúrio, que está perfeito. E também agradecer também por todo o material que tu compartilha, tanto no Instagram, @Daniele Peixoto, quanto aqui no YouTube. São materiais gratuitos e de muito valor, muita qualidade. Então, pessoal, já sigam a Dani. Dani, já passa aí os teus contatos todos para o pessoal que não te conhece, que não te seguia ainda, possa te seguir. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Foi muito legal esse bate-papo, essa live que a gente fez. Agradecer pela oportunidade, agradecer para quem está aqui. Não sei ver, gente, se tem gente aqui, se não tem, se tem mensagem, então me perdoem. Não sei se aparece aí para você também. Eu consigo ver as pessoas, quantos tem, mas eu não estou vendo as mensagens também, não sei por quê. Tá. Aí, ó, pode ser um Mercúrio retrógrado. Fazia tempo que eu não fazia live, porque eu estou numa fase muito introspectiva, então eu quase não faço vídeo nenhum, assim. Uhum. E até os que eu faço, eu não apareço, só aparecem minhas mãozinhas lá fazendo o oráculo da semana. Mas, então fazia tempo que eu não fazia, e eu sei fazer por esse método, mas eu via os comentários. Hoje eu não estou vendo e não lembro como é que faz. Tudo bem, faz parte, gente. Então, meu perfil lá do Insta é Daniele Peixoto 8, Algarismo. Aqui o canal Daniele Peixoto também, aqui no YouTube. Tem o Spotify também, que quem prefere só ouvir, eu subo os áudios dos vídeos aqui do YouTube lá também. E, eventualmente, tem áudio só pro Spotify. Então, vocês também encontram lá. Inclusive, sobre Plutão, né? Quem quiser dar uma consultada, já que a gente citou dele aqui, tem um áudio lá que eu fiz só para ele. Enfim, sigam as redes, acompanhem o trabalho, venham fazer um mapa natal, quem sentiu afinidade aí comigo, com a minha energia. E em breve vai ter uma nova turma também. Olha o Mercúrio aí, ó. Vai ter uma nova turma do Sabedoria do Alto, é o meu curso de astrologia, então fiquem ligados. E é isso, agradeço, a gente está por aí, estamos no processo de desenvolvimento e auxiliando no desenvolvimento dos outros e também crescendo e evoluindo, porque é contínuo, né? É aquela frase lá do Arlie Cravo que eu amo de paixão, meu mantra. Somos todos mestres e discípulos uns dos outros. É perfeito mesmo. E é uma grande verdade, né, Dani? Como a gente cresce uns com os outros. Se estivermos atentos para isso também. Senão a gente só reclama. Eu amei te ter aqui no canal, amei a nossa conversa. Espero que seja a primeira de muitas, que a gente possa fazer outras ainda. Com certeza. Não estou muito presente no canal, mas sempre que dá, a gente combina de fazer, principalmente nas férias, assim, que eu consigo, né? Porque me afastei do YouTube, principalmente por causa da faculdade, né? Uhum. E então, quando estou de férias, dá para a gente combinar uns bate-papos bem legais, tanto aqui quanto no Instagram, enfim. Já fica o convite da gente voltar a fazer um bate-papo, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, adorei. E até a nossa próxima, então. Até. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.